Senhor, queridos irmãos. Graças a Deus estamos de volta aqui em nosso canal e estamos muito felizes de estarmos aqui com os irmãos mais uma vez para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Já estamos no finalzinho do nosso trimestre, estamos na 12ª lição e nesta semana vamos estudar sobre José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter. Então vamos tratar sobre a vida desse personagem que teve grande importância na educação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso textuário diz assim: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Mateus capítulo 1, versículo 24. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. E diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Nós observamos aqui o relato de Mateus, o qual mostra José. Nós observamos aqui o relato do seu sonho, então aqui já mostra a integridade desse homem. E o texto deixa bem claro que ele é justo. Então nós vamos tratar no decorrer da nossa lição sobre esses pontos, trazendo sobre a sua influência na educação de Jesus Cristo, trazendo também que ele estava, durante toda a infância de Jesus, ele estava ali apoiando a Jesus Cristo, e também sobre a sua educação, a sua influência na vida espiritual e sua educação no menino Jesus. Durante a nossa lição, nós vamos deixar aí no decorrer do vídeo alguns versículos para que os irmãos anotem e tenham maior conteúdo bíblico durante as suas lições. O nosso primeiro ponto, ele fala sobre, nos traz José, o pai de Jesus. E o primeiro subponto diz quem era José. Então, o nosso primeiro tópico aqui, ele vem trazer relatos sobre, que é bem conciso, mas vem trazer relatos sobre a vida desse homem. Nós estamos aqui com alguns versículos, vamos ler o primeiro versículo, que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs, de onde lhe veio, pois, tudo isso? Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. A partir desse versículo, nós observamos primeiro a profissão deste homem, que ele era carpinteiro. Observamos que as pessoas, no caso aqui, Mateus destaca bem a função desse homem. Provavelmente era um homem conhecido pela sua profissão, e como destaca aqui a sua profissão, com certeza era um homem bem habilidoso na sua profissão, o qual também nós entendemos que educou Jesus Cristo. E ele era um homem de uma família grande, um pai de família, porque aqui o texto também relata sobre a sua família, fala dos seus filhos que ele teve após Maria ter a Jesus, e fala das suas filhas, o que leva a crer que aquele homem era uma referência na sua família, pelo destaque aqui, pelas pessoas ali já referirem-se a José com relação a Jesus Cristo. Então ele era um homem que tinha uma integridade diferenciada, e ele era conhecido tanto pela sua profissão quanto pela sua integridade.
O segundo texto ele nos traz aqui em Lucas capítulo 2, versículo 4, diz assim: E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Aqui nesse segundo versículo, ele nos traz a origem daquele homem. Apesar de ser carpinteiro, um homem trabalhador, ambos de uma família humilde, mas ele vinha de uma descendência real. Aqui o texto diz que ele vem da casa e da família. Quando entendemos aqui família, no contexto bíblico, em alguns casos a palavra casa e família tem o mesmo sentido. Mas aqui está falando casa e família. Família aqui entendemos como clã, um clã que descendia ali da família de José. E casa, apesar de vários significados, aqui traz o texto daquele contexto familiar. E esse contexto familiar não era tão somente mãe, pai e filho. Em alguns casos, lá na antiga cultura, as pessoas que conviviam, como por exemplo os escravos, nós temos o exemplo ali de Abraão, que todos os seus escravos ali pertenciam à sua casa. Um exemplo é que ele circuncidou um por um, tinha aqueles mais próximos, como Eleazar, mas a casa era aquelas pessoas que conviviam ali naquele lar. Então observamos que esse homem ele era conhecido pela sua profissão, provavelmente bem habilidoso, e aqui pela sua descendência, ele era da descendência de Davi. O segundo tópico da nossa lição, ele nos traz assim, o pai adotivo de Jesus. E nós podemos observar aqui em Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19, que ele diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Observamos aqui, nesse caso, que Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Nós entendemos que esse conceito aqui de adoção na Bíblia, ele é bem conhecido. Desde o Antigo Testamento havia esse conceito, mas nós temos ele com mais ênfase no Novo Testamento. Inclusive, a Bíblia nos traz, principalmente o apóstolo Paulo, nos traz como adotivo, como filho adotivo, porque entendemos alguns conceitos relacionados a filho, que ele fala, por exemplo, filho, por exemplo, Israel era filho por eleição de Deus. Nós, no entanto, a igreja é filho por adoção. O Senhor nos adotou, mesmo não fazendo parte ali da natureza, não fazendo parte ali geneticamente de Abraão, mas nós somos filhos adotivos. E aqui deixa bem claro que Jesus, ele tomou Jesus como filho. E ali no conceito ali antigo, quando um pai ele tomava uma pessoa, um filho como adotivo, aquele filho passava a ter todos os direitos e ele tinha como um filho verdadeiro. Nós vamos ver no decorrer da nossa lição a importância e a presença de José na vida de Jesus Cristo. E diz aqui que ele era justo e não intentou deixar Maria. Então fica claro que o texto ali mostra que José era filho de Deus por natureza. A Bíblia diz que ele era unigênito. A palavra unigênito significa, ou vem do termo também monogênito, único na família, único na raça. Jesus era único, ele era o Filho de Deus. Mas esse homem, ele adotou, ele cuidou de Jesus como verdadeiro filho. E aqui em Lucas capítulo 2, versículo 16, diz assim: E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Então aquele homem, ele tomou Jesus como verdadeiro filho e foi participante da sua vida. Nós vamos ver no decorrer da nossa lição que ele, em todos os momentos importantes da vida de Jesus, da infância de Jesus, aquele homem estava presente. Amém? O terceiro ponto diz assim: um sonhador obediente. E nós vemos aqui em Mateus capítulo 1, versículo 20, que diz assim: e projetando ele isto, eis que
em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está é gerado do Espírito Santo. E o versículo 24 diz assim: E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Entendemos a situação difícil daquele homem. O texto fala que José ele era desposado. O contexto lá de noivado, que ele era noivo de Maria, não é o mesmo do Ocidente, da nossa época. O noivado ali tinha um compromisso semelhante ao casamento. E José, ao entender que Maria estava grávida, por ele ser um homem íntegro, ele resolveu se separar. Vamos imaginar a cultura da época, onde o adultério era um crime capital. José, por amar muito Maria, como nós vimos aqui, ele resolve deixá-la. Mas a partir do momento quando ele vai dormir e ele tem aquela revelação, um sonho a qual o anjo orienta, dizendo que Jesus é filho do Espírito Santo, prontamente aquele homem resolve receber Maria. Veja quão difícil era essa tarefa. Por quê? Porque José estava desposado de Maria e a sociedade, por exemplo, se alguém viesse saber que Jesus não era filho de José legítimo, o que aconteceria com esse homem? O seu caráter moral poderia ser até desdenhado, até rejeitado. E aquele homem prontamente aceitou. Outro ponto que nos chama a atenção é pela sua intimidade com Deus, pela sua vida devocional. Por quê? Porque aquele homem, quando o anjo lhe apareceu em sonho, prontamente ele aceitou receber Maria como esposa. A partir daquele momento, ao despertar do sonho, ele foi e aceitou Maria, como o texto bíblico diz, aceitou Maria como sua esposa. O que nos leva a crer que ele poderia até dizer que ali poderia ter sido um sonho natural, um sonho comum, porque toda noite nós sonhamos, e sonho serve como uma higiene mental, porque o homem passa o dia todo movimentando, e à noite, quando vai dormir, a mente não para, e a mente vai reproduzir tudo aquilo que a gente viu durante o dia, os nossos anseios, os nossos desejos, o nosso passado, aquilo que está inserido ali em nossa mente. Mas aquele homem não entendeu ali que aquilo era uma mensagem de Deus e prontamente aceitou obedecer. Nós observamos que essa obediência ela vem de duas formas, né? Que é a obediência ali ativa, que ele foi, aceitou Maria como sua esposa. E vem a obediência ali passiva, que nós vamos também tratar lá na frente, mas já adiantando, que ele não consumou o ato sexual com Maria. Ele permaneceu respeitando Maria ali até o momento do nascimento de Jesus Cristo. Então observamos que esse homem, ele era obediente, um homem íntegro, obediente à palavra de Deus, obediente à voz de Deus e sensível à voz do Senhor. Como falamos, assim que ele ouviu a voz de Deus, ele prontamente obedeceu sem hesitar, sem titubear e sem ir atentar para a conversação de outras pessoas, mas tão somente ouviu a voz de Deus e recebeu Maria como sua esposa. O segundo tópico da nossa lição fala do caráter de José. E diz assim, um caráter exemplar de José. E o primeiro subponto fala de um homem obediente. Já falamos aqui, agora há pouco, sobre a obediência daquele homem ao ouvir a voz do anjo, ao ouvir aquela revelação de Deus através de um sonho. Nós temos alguns versículos aqui bíblicos em Mateus, que se encontram em Mateus capítulo 2, versículo 19 a 21, que diz assim, morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho, e José do Egito, num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já está morto os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Observamos aqui outro ponto, outro exemplo aqui de obediência a esse homem. Quando nós falamos de fé, a fé ela vem acompanhada, além da palavra fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. É o exemplo lá do sonho lá de José, porque quando ele firme fundamento das coisas que se esperam, está falando no futuro.
e firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê, está falando do invisível. É você crer naquilo que não vê, mas sabe que ele é poderoso e é fiel para cumprir aquilo que diz. É o firme fundamento, é a base firme, é aquilo a qual nós nos firmamos. Porque a nossa fé não é baseado em coisas inanimadas. Nossa fé é baseada em Jesus Cristo. E esse homem, ele demonstrou aqui uma atitude de fé. Então a fé é acompanhada de primeira palavra fé, segundo vem de promessa, porque sem promessa não é fé, é presunção, e a outra etapa é a obediência. Não adianta dizer que tem fé se não é obediente a Deus. E esse homem aqui, José, ele dá um grande exemplo aqui de obediência. Quando era para sair, os magos estiveram lá quando o menino nasceu, que ele soube que Herodes queria matar, ele foge para o Egito. Quando Deus ia ficar lá até Deus revelar novamente, até Deus dar a ordem. E assim ele permaneceu. Então aquele homem foi obediente ali até Deus determinar que deveria voltar novamente. Quando Deus determinou, aquele homem voltou para Israel, mas só voltou no momento que Deus determinou. Então mostra aí o caráter desse homem, um homem completamente obediente a Deus. E a obediência, ela vem através de várias experiências com fé. Quando Abraão ali obedeceu a Deus, quando Deus disse para Abraão, dá-me teu filho, teu único filho a quem amas, aquilo ali com certeza não foi a primeira experiência de fé de Abraão, mas Abraão, para ouvir ali a voz de Deus, ele tinha tido várias experiências com Deus. A mesma coisa é esse homem chamado José. Para ele ouvir a voz de Deus ali no sonho, e aqui nesse texto a qual nós lemos, é porque ele tinha experiência com Deus. Os seus ouvidos eram sensíveis à voz de Deus. E nós precisamos estar com os ouvidos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, para que no momento que Deus disser, não faça, assim como foi Abraão, quando Deus disse para Abraão, vá e oferece teu filho, Abraão prontamente foi e ofereceu o filho. E ali nós vemos uma grande atitude de fé quando ele disse, eu e o moço subiremos e vamos voltar, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar, porque ele estava baseado nas promessas de Deus na vida daquele menino. Mas quando Deus disse assim para Abraão, Abraão, não faça tal, ele parou no mesmo momento. E esse homem aqui, ele dá esse exemplo. Quando Deus disse, vá para o Egito, ele foi para o Egito. Mas quando Deus disse, volte, ele voltou prontamente, obedecendo à voz de Deus. E todo homem de fé, uma das características é a obediência. Então não existe fé sem a própria fé, não existe fé sem obediência, não existe fé sem ser baseada na promessa de Deus. Se não tiver essas três etapas, essas três dimensões, não é fé, é apenas presunção. O segundo ponto diz assim, um homem temperante. E o texto ao qual está aqui é 1:25 de Mateus, que diz assim, e não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Outra característica dele, temperança é autocontrole. E nós observamos ali na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele mostra ali o fruto do Espírito, que ele diz que porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e, por fim, temperança. Então, entendemos ali temperança como somatório ali daquelas virtudes ali que o Espírito Santo faz brotar através do nosso Espírito em nossas vidas. O Espírito Santo ajuda a cultivarmos essas virtudes. Então, esse homem, ele era temperante. Esse homem, ele tinha autocontrole. Nós observamos aqui, porque vamos imaginar um homem casar com uma mulher, mas dando ouvido à voz de Deus, permanecer ali seguro, se controlando até o momento de sua esposa ter um filho. O que nos mostra aqui o autocontrole desse homem. Um homem que vivia uma vida espiritual, um homem que vivia uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Porque só sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, o homem tem esse controle. E esse homem tinha essa característica aí de temperante. Observamos, quando o texto diz que ele era justo, o texto ali dá uma conotação de que aquele homem, mesmo sabendo que Maria ali
estava grávida, não mostra ali nenhuma reação explosiva, não mostra nenhuma reação ali agressiva, mas prontamente o texto deixa bem claro, ele intentou deixá-la secretamente porque ele era justo. O que mostra ali todo o autocontrole, que é um homem espiritual, que nos dias de hoje nós chamamos isso muito de inteligência emocional, que é você ter controle sobre a situação em determinados momentos que acontece em nossa vida. E o termo temperante, ele tem esse sentido tanto na área social quanto na área sexual, na área moral. E esse homem mostrou ali exemplo de temperança, um homem ali que estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, que dava lugar ao Espírito amortecendo a carne, não deixando a carne vir à tona e reinar e governar a sua vida. Amém? O terceiro ponto, e último ponto da nossa lição tópico, diz assim, a nobre missão de José. Aí o primeiro subponto diz assim, assegurar a ascendência real de Jesus. E o texto que nós tomamos por base nos traz o seguinte, Lucas capítulo 3, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Mateus capítulo 1, versículo 16 diz assim, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1 e versículo 16. Observamos que o texto deixa bem claro que aquele homem descendia, como nós falamos a princípio, da família e da casa de Davi. E era necessário que viesse da casa de Davi, porque para que se cumprisse a escritura que ele viria da casa de Belém, como nós vemos ali em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz que por ser uma cidade pequena, mas dela viria aquele que regeria a cidade, que traria benefício, que traria bênção para todas as pessoas. Era necessário que ele viesse, que ele nascesse da tribo de Judá e da cidade de Belém, descendendo ali de Davi, por suas características reais, como diz aqui. Era necessário ele ter a ascendência real, como Deus ele fez ali a promessa a Davi, que iria firmar o reino de Davi para sempre. E esta promessa estava escrita ali, estava voltada ali para Jesus Cristo, que seria o rei que não iria falhar, seria o rei perfeito, que iria tornar o reino de Davi para todo sempre, a qual existe uma promessa que Davi irá sentar-se novamente no trono, ali em Ezequiel. Mas Ezequiel, ele profetiza ali a respeito de Davi sentar no seu trono novamente, ele está se referindo ao reino milenial, ao qual Jesus irá governar ali da cidade do grande rei, que é Jerusalém, toda a terra. Nós vemos ali essa referência conforme relacionado ou direcionado ao reino milenial. Então era necessário José, que descendia da casa de Davi, trazer essa ascendência real para Jesus Cristo, para que realmente ele fosse aceito como rei, a qual está escrito ali em Zacarias, que diz que ele viria de forma simples, mas o rei viria em cima de um jumentinho, ali, mas de uma forma simples, cumprindo-se ali o momento quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas começaram a gritar ali, a saudar, chamando, dizendo, Hosana, Hosana, bem-vindo o rei que vem das alturas. Cumprindo-se ali todas as profecias relacionadas a Jesus Cristo, que ele seria o rei perfeito, o rei que viria substituir Davi, ali até o exemplo ali, quando o reino se dividiu, que Deus faz aquela promessa e diz ali, olha, para que a luz do meu servo Davi não se apague, mas para que tivesse ali uma descendência, e esse cumprimento seria em Jesus Cristo. O segundo tópico diz assim, um homem, do terceiro ponto, ele nos mostra, diz o seguinte, proteger Jesus em seus primeiros anos. E o texto a qual separamos diz assim, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. E cumpriu-se os dias de purificação dela, segundo a lei de Moisés, e o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 21 e 22. Observamos que todas as fases importantes da vida de Jesus Cristo,
José ele participou. Era necessário, porque conforme a própria psicologia atual diz, que para o crescimento, para o amadurecimento, para a formação do caráter de uma pessoa, é muito importante a presença da mãe e do pai para contribuir para a formação do caráter desse menino. E como nós observamos que o judeu ele tem um caráter exemplar, aqueles judeus que andavam conforme a lei. Nós vemos exemplo aí de doutrina ética, podemos dizer assim, e diretrizes éticas única, que são ali os 10 mandamentos, é ali a lei de Moisés, que mostra como o homem deveria se portar. Nós entendemos ali que a lei ela é dividida do relacionamento ali em 4 etapas, do relacionamento entre Deus e o homem, fala ali da lei cívica, do homem e o Estado, fala ali da lei cerimonial, que apontava para toda a cerimônia religiosa ali, a qual o homem deveria oferecer para Deus, fala da lei de purificação, que mostrava ali toda a forma de se purificar, falando de toda a dieta, ali falando do consumo de determinadas carnes que eram impuras e outras não, o comportamento da mulher, quando entrasse em determinado período no ciclo, por exemplo, no ciclo menstrual. O exemplo aqui que fala da questão da purificação, quando tinha um homem, quando tinha um filho homem, uma filha, mulher, o homem era 40 dias de purificação, a mulher 80 dias de purificação, e nós entendemos que o povo de Israel ele tem um caráter exemplar, principalmente aqueles que andavam conforme a lei. E esse homem aqui, ele acompanhou Jesus em todos os momentos. Ao 8º dia, era necessário, como todo bom judeu, ser circuncidado. E José acompanhou Jesus no 8º dia, ambos levaram Jesus para ser circuncidado. Aos 12 anos, depois da circuncisão, outro texto de suma importância, fala ali quando Jesus tinha 12 anos, que ele foi encontrado ali no meio dos doutores, fazendo perguntas ali, respondendo perguntas que as pessoas ficaram maravilhadas, que ali provavelmente, como já falamos anteriormente, era o Bar Mitzvah de Jesus Cristo, o qual a criança judia, ela lê toda a lei ali aos 12 anos, e a partir daquele momento ela torna-se responsável diante da lei. Se ela descumprir, ela vai a julgamento ali, vai se apresentar diante do Sinédrio. E José acompanhou os primeiros anos de Jesus na sua educação, que isso foi fundamental para a sua vida, para a sua formação, para o seu caráter. O terceiro ponto fala do zelo pela formação espiritual. Amém? E diz assim: seus pais cumpriram o que fora determinado quanto à educação dos filhos através do ensino sistemático diário da palavra de Deus. Nós separamos aqui alguns textos que falam da formação espiritual de Jesus, que era muito importante para o crescimento de Jesus. Era importante Jesus ter nascido de uma família íntegra, de uma família justa, de uma família obediente à lei de Deus, para que nos primeiros anos de vida Jesus fosse formado conforme os preceitos da lei, conforme as diretrizes, conforme os ensinamentos. Era necessário ter um pai e uma mãe que encaminhasse Jesus nessa vida espiritual correta, conforme a lei de Deus. E o texto a qual separamos é Lucas capítulo 2, versículo 39 a 41, que diz assim: e quando acabaram-se de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Observamos aqui que Jesus ele teve esse ensinamento. O menino crescia na graça e no conhecimento. Quando entendemos graça ali, entendemos a sua vida espiritual, a sua comunhão com o Espírito Santo crescia cada vez mais. E quando o texto aqui fala na graça, quando o menino crescia cheio de sabedoria e cheio de graça, aqui entendemos que sabedoria é entendimento da palavra de Deus, entendimento ali nas diretrizes. E nós entendemos sabedoria o mesmo que ser sábio, porque ser sábio é praticar
aquilo que aprende, a sua sabedoria. E aquele menino ali, quando eles voltaram ali à procura de Jesus, que encontraram ele ali no meio dos doutores, se maravilharam ali porque as pessoas estavam pasmo ali de tanta sabedoria, de uma criança ali de 12 anos está fazendo pergunta, questionando a respeito da lei. Uma criança que tinha acabado de praticar ali aquela cerimônia do Bar Mitzvah, e ali estava questionando os doutores da lei, se maravilharam, o que mostra que, claro que Jesus, ele sendo Deus, tinha todo conhecimento, mas ali mostra a sua base familiar, a qual ensinou, fez com que aquela criança crescesse ali aprendendo a palavra de Deus. Um exemplo disso é que todas as cerimônias a qual a lei determinava foi passado por Jesus Cristo. Circuncisão, a apresentação no templo, Maria passou todo o período ali de purificação e ambos eram obedientes à voz do Senhor. Ambos, eles eram obedientes a Deus. Por essa razão aqui, o menino crescia, porque José, ele teve uma participação tremenda ali, uma participação maravilhosa na vida espiritual de Jesus Cristo. O que teve como base ali no início da sua infância, para que ele fosse uma pessoa baseada na palavra de Deus. Amém? Então observamos que esse homem chamado José ali teve uma participação tremenda, teve uma participação ali maravilhosa na vida de Jesus Cristo. Não foi, nós sabemos que Deus, os que nos concede é por graça, mas além de ser necessário ser da família de Davi, precisava ser uma pessoa íntegra, uma família íntegra. Não precisava ser apenas Maria, uma pessoa íntegra, mas uma pessoa ali que fez parte da formação de Jesus Cristo. E nós vemos ali que provavelmente ali José não acompanhou ali a via crucis de Jesus. Nós observamos que uma das últimas referências ali no capítulo 13 ali de Mateus, o qual Mateus fala da sua profissão se relacionando a Jesus Cristo. E outra referência é lá no capítulo 6, versículo 42 de João, o qual João também relata, é uma das últimas referências de Jesus Cristo. Ali o texto não deixa claro se José já havia morrido, mas entendemos que na sua crucificação ali, José já havia falecido, provavelmente porque Maria estava ali, e Jesus passa a responsabilidade ali para João em cuidar de Maria, porque quando uma mulher fica viúva é necessário o filho mais velho cuidar. Muito embora que nós entendemos que Maria tinha outros filhos, mas Jesus passa a responsabilidade ali para João. Amém? Então, meus irmãos, que vocês possam neste domingo aí deixar claro as características aí de José, principalmente na parte que cabe ali falando do caráter e falando também ali da contribuição dele na vida espiritual de Jesus. Deixem claro aí para os seus alunos a importância da vida deste homem ali na formação, deixando claro que o quanto é importante a educação dos pais aos seus filhos. Amém? Então, que Jesus os ajude, que Jesus os abençoe e fiquem na paz do Senhor.